Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, e nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 discípulos voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos a vós obedecem. Antes ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos escutando a palavra deste domingo do tempo comum e neste final de semana temos a alegria de escutar uma perícope, um trecho do Evangelho que só é narrado pelo evangelista São Lucas. São Marcos não fala nada disso, São Mateus também não, tampouco São João. Somente o evangelista Lucas traz a descrição do envio dos 72 discípulos. Quem são esses 72 discípulos? Para nós entendermos quem são e o que este discipulado tem a ver conosco, e tem muito a ver conosco, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento, ao livro do Êxodo. O livro do Êxodo nos conta, em certo ponto, que Moisés, aquele que recebeu de Deus uma missão de conduzir o povo, de ser um intermediário entre Deus e os homens, se cansou da missão. A missão mostrava-se muito grande, muito maior do que suas forças. E Moisés começa a sentir que já não pode ir adiante. E, escutando o conselho do seu sogro, Moisés pede a Deus que lhe dê a possibilidade de dividir o seu espírito profético com alguns dos homens da comunidade. Moisés recebe de Deus o consentimento e Deus distribui o espírito profético de Moisés a 70 homens para que lhe ajudassem na missão. E, no entanto, 2 que estavam fora do acampamento, Eldade e Medade, também recebem o espírito de Moisés, de modo que 72 colaboradores permitem que Moisés possam ir adiante conduzindo o povo. Essa leitura é importante porque nos faz pensar no cansaço que os homens e as mulheres às vezes suportam por causa do Evangelho, como Moisés.
mas a missão precisa ser condividida, a missão precisa ser partilhada, ou utilizando um termo que o Papa Francisco trouxe muito à tona no seu pontificado, a missão precisa ser sinodal, ou seja, coparticipada. É o primeiro ponto que nós podemos pensar a respeito destes 72 discípulos. A segunda explicação está no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, no capítulo 10, nos diz que as nações advêm dos 3 filhos de Noé, que é Cã, Sem e Jefté. Destes 3 surgiriam todas as nações conhecidas à época, e essas nações eram contadas em 70 nações, ou segundo a tradução da Vulgata, eram 72 nações, ou seja, a universalidade. Esta é a ideia de universalidade. Quando Jesus envia os 72 discípulos, segundo descreveu o evangelista São Lucas, portanto, quem escutasse, os contemporâneos de Jesus que escutassem o relato deste envio, entenderiam a força simbólica deste número, 72. Ou seja, um Deus que quer partilhar a sua missão, não somente com os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos estão muito mais comumente ligados à hierarquia da igreja, aos sucessores dos apóstolos, os bispos, os padres, até mesmo o diaconato, pensando no ministério ordenado. Mas os 72 discípulos fazem pensar numa missão que é muito mais ampla. Em todo o laicato, todos os homens e mulheres de boa vontade e que pelo batismo são incorporados ao corpo místico de Cristo, estes também participam da mesma missão que é do Senhor. Então a primeira ideia que nós podemos pensar a partir dos 72 discípulos é na nossa corresponsabilidade com a missão de Cristo, que é a missão da igreja. Esta missão não pode ser somente entendida como do padre, do bispo, do papa. Esta missão é nossa. Nós devemos ser as testemunhas do evangelho que Deus quer e o mundo precisa. E daí, a segunda compreensão, universalidade. Se a missão da igreja fosse restrita só aos ministros ordenados, ela seria muito limitada. No entanto, sendo ela amplamente distribuída entre todos os membros da igreja, o evangelho deve chegar a todas as pessoas, a todos os contextos. Onde tem um cristão, ali deve estar o evangelho. E é por isso que Jesus no Evangelho diz que Ele escolheu os 72 discípulos, ou seja, nos escolheu. E é por isso que a segunda leitura de São Paulo aos Gálatas, São Paulo está dizendo que o que vale é a circuncisão do coração, ou seja, o que vale é o batismo. A circuncisão do coração, para Paulo, é a imagem do batismo, deste Deus que nos toca interiormente, nos purifica, nos torna membros do seu corpo, para que nós assumamos a missão que é dele, para que nós sejamos a sua presença no mundo. Então, voltando ao texto, ele escolheu os 72 para que fossem onde ele mesmo deveria ir. Ou seja, nós somos a presença de Cristo, nós somos os pés de Cristo, nós somos as mãos de Cristo, nós somos o olhar de Cristo, nós somos a boca de Cristo e nós somos o coração de Cristo no mundo. E não é à toa que São Paulo disse aos Filipenses: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ou seja, é para nós um ideal e uma proposta de vida que nos deixemos inspirar pela maneira de Jesus viver e que nós possamos testemunhá-lo nos contextos onde estamos presentes. O segundo ponto que nós podemos pensar é: o que se espera de um discípulo de Cristo? Se espera que seja um ser humano, um homem e uma mulher de total confiança e abandono em Deus, de paz e de esperança. Onde nós podemos encontrar o fundamento disso? No Evangelho,
mas também na primeira leitura do profeta Isaías. Este texto que nós escutamos, ele faz parte do chamado terceiro Isaías, o último conjunto do profeta Isaías. Foi escrito depois do exílio da Babilônia. O povo estava muito marcado pelo sofrimento. E, no entanto, o Senhor pede que eles possam olhar para o futuro com esperança. Não se deixar desmotivar pelas desgraças que passaram, mas olhar que o Senhor os acompanha. E a imagem que Deus lhes oferece é a imagem de um Deus que ama com cuidado maternal. Vós sereis amamentados e ao colo carregados. Como a mãe consola os filhos, assim eu vou consolar-vos, diz o texto. Ou seja, Deus está dizendo que o seu discípulo não deve se deixar vencer pelas tristezas. E por isso que no Evangelho Jesus também diz isso. Quando não vos acolherem, quando não vos escutarem, sacudi a poeira dos pés em testemunho contra eles, mas tende presente que o reino dos céus está próximo. Todos nós aqui estamos passíveis, somos passíveis de enfrentar problemas, e enfrentaremos muitos deles na nossa vida. No entanto, como pessoas de fé, nós não podemos nos deixar limitar pelas dificuldades, pelas cruzes que passamos. Elas devem ser instrumento de salvação na nossa vida e não um ponto final. Devem ser ocasião para afirmarmos ainda mais a nossa esperança no Senhor, como dizia Paulo na segunda leitura. A nossa glória está na cruz do Senhor. A cruz, os sofrimentos não são a nossa derrota, mas são a nossa vitória, porque nela, na nossa fraqueza, no nosso limite, Deus intervém com cuidado maternal para nos levantar, para nos mandar adiante, para nos fazer retomar o caminho, como aconteceu na história do povo de Israel e como acontece também com aquele que é discípulo de Jesus. Portanto, como discípulos, devemos ser pessoas de confiança e abandono em Deus, de esperança e de paz. Por isso que Jesus, a primeira leitura também dizia que para aqueles que confiam, afluirão, correrão rios de paz. Aqui é sinal de tranquilidade, de bonança, de prosperidade existencial. Deus faz a nossa vida ter sentido. E por isso que o Evangelho dizia que as palavras do discípulo são palavras de paz, porque ele tem a paz no coração. Portanto, precisamos pedir ao Senhor que acolhamos esta paz que nos vem da comunhão com Ele, para que a nossa palavra também seja: a paz esteja nesta casa, a paz esteja neste ambiente, a paz esteja onde está o discípulo de Jesus, como nos também propunha o Evangelho. E por fim, o que o discípulo de Jesus deve esperar? O discípulo de Jesus, segundo nos diz o próprio Evangelho, não deve se vislumbrar com os resultados da sua missão nesse mundo. Pode ser que em nome de Jesus nós façamos muitas coisas boas e sejamos até reconhecidos pelas coisas boas que fizemos. Pode ser que aconteça. Pode ser que, como eles, nós expulsemos muitos demônios. Jesus não se vislumbrou com isso. Vocês viram que o discípulo ali, o Evangelho corta um trecho, mas depois que eles são enviados, enfim, eles voltam e voltam alegres. Porque muitas coisas boas aconteceram e até os discípulos obedeceram. Jesus não se vislumbra com isso. E por isso que Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio e eu vos dei poder sobre ele. Jesus não se surpreende que o bem tenha mais força que o mal, ainda que o mal faça mais barulho. Nós é que muitas vezes acabamos desacreditando na força de Deus e absolutizando a força do mal. Jesus não duvida que o mal é maior do que o bem e que ele pode vencer o mal. Mas Jesus prossegue dizendo: não seja a vossa alegria que até os demônios vos obedecem, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Como eu dizia, pode ser que por causa de Jesus e da missão, muitos nos reconheçam e o Evangelho seja conhecido. Pode ser que nem sempre a missão
chegue ao resultado que humanamente nós esperávamos. Importa é perseverar, importa é permanecer, porque pela perseverança e pela fidelidade, os nossos nomes, segundo a promessa do Evangelho, estarão escritos no céu. E essa é a nossa recompensa, essa é a nossa meta, este é o nosso sucesso. Não o sucesso humano, mas o sucesso que provém da bondade e do olhar de Deus. Que este Evangelho nos encoraje a seguirmos neste mundo, sendo testemunhas de Jesus, desdramatizando a vida, conforme nos ajudava a pensar a primeira leitura, ainda que passemos pelo vale das lágrimas, que elas não nos impeçam de sorrir e de ter esperança na presença de Deus. E que assim nós perseveremos para que um dia nós possamos estar plenamente na companhia do Senhor, a quem servimos no céu. Amém.